A religiosidade grega estava amparada pelos ensinamentos e reflexões órficas, que se referem a Orfeu. O mito de Orfeu está ligado a um semideus com esse nome, filho de Apolo, que dele ganhou uma lira. E Orfeu, ao aprender a tocar essa lira, dela extraía uma melodia capaz de transformar animais em homens, em razão da multiplicidade de sentimentos e emoções que lhe era possível extrair das pessoas quando ele tocava. Ele apaixona-se por Eurídice, Eurídice morre por uma picada de cobra, e ele vai até o Hades, o Tártaro, atrás dela, armado apenas com sua lira, e vai abrindo os caminhos todos possíveis, passando por feras, os guardiões do inferno, até chegar diante do próprio Hades e de sua esposa Perséfone. Por causa da sua música, da sua lira, ele consegue libertá-la e vem retornando com ela, sob a condição que lhe foi imposta de não olhar para trás. Mas quase chegando, ele não resiste em face do silêncio e olha, e quando vê, perdeu a sua amada para sempre. Ele, que era filho de Apolo, ao retornar do Hades, se dedica a Dionísio, às práticas dionisíacas, e em função dessa troca, ele é morto pelas bacantes e esquartejado. A literatura órfica, então, se baseia nessa questão da ida ao Hades de uma alma, de um micro-universo interno, do macro-universo externo, que se organizam através do conhecimento e da busca incessante pela libertação da alma do corpo. O corpo é o sepulcro da alma. E por isso que o filósofo procura libertar-se do corpo, e por isso ele não tem nenhum receio da morte. Essa postura órfica é o tema do livro Fédon, de Platão, que narra os dias que antecedem a morte de Sócrates. E Fédon é um colega de Platão, também aluno de Sócrates, e eles o acompanham quando da sua condenação de não respeitar os deuses gregos, não acreditar neles e querer corromper a juventude. Em virtude disto, Sócrates desenvolve, dentro do livro Fédon, suas reflexões órficas sobre a alma, sobre o corpo, e a busca incessante da filosofia pela libertação da alma, retirando-a do peso do corpo. Para isso serve a filosofia, no dizer de Sócrates, dentro da obra Fédon. Aliás, não há como negar uma influência platônica nessa escrita, que evidentemente se vale do mestre para desenvolver a sua ideia sobre o mundo ideal no qual pertence a alma e
o corpo do qual ela deve, aos poucos, se libertar pelo aprimoramento filosófico. Pois bem, essa introdução foi importante para uma análise da religião atual, em se tratando de Brasil e do contexto no qual vivemos. Muito diferentemente da postura filosófica de não se temer a morte e dela querer se libertar pelo conhecimento, pelo aprimoramento filosófico, as nossas religiões vêm impondo a ignorância, como que um afastamento da árvore do conhecimento do bem e do mal aos moldes modernos. Essa canalização pela ignorância faz com que, muito pelo contrário, o querer se libertar do corpo pelo aprimoramento da alma não exista. Há um grande temor em relação à morte e, consequentemente, quanto maior o temor em relação à morte, maior o apego ao corpo, maior o apego ao individualismo, maior o apego a todas as ideias materialistas que possam, de alguma forma, distrair danos enquanto vivemos. Essa questão se reflete na nossa postura até em moldes de sociedade do espetáculo. Naquilo mesmo em que o céu passa a ser tratado como uma mercadoria a ser conquistada, a ser adquirida, a ser comprada. É isso que se vende pelas religiões atuais. O céu como mercadoria. E na medida em que o céu se coloca como mercadoria, ocorre aquele fenômeno do fetichismo e ela passa a agir como uma pessoa. Portanto, a mercadoria, ela dialoga como se pessoa fosse, elas dialogam entre si. E as pessoas passam a ser coisificadas. Elas são afastadas do cenário para o diálogo das mercadorias. E as pessoas afastadas, coisificadas, assistem à sociedade do espetáculo. A sociedade do espetáculo é uma sociedade em que as mercadorias dialogam entre si. E as religiões modernas estão contribuindo para isso. Na medida em que a sociedade do espetáculo é formada por mercadorias e as pessoas se afastam porque coisificadas estão, não só coisificadas, como também tomadas por grande temor à morte, e um temor à morte alimentado pela ignorância, elas ficam de tal sorte perdidas que se tornam marionetes de si mesmas, com uma tendência a aprofundar esta situação, na medida em que, nos tempos de Sócrates, os argumentos absurdos para a sua condenação foram exatamente a não crença nos deuses e querer corromper a juventude. Se percebermos bem, esse circo ateniense é o que está sendo formado modernamente.